Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar então os assuntos de geografia. Na videoaula passada, nós vimos a respeito dos imigrantes que vieram para o Brasil e contribuíram muito para a formação da população brasileira. E nós vamos falar hoje sobre as populações indígenas, que foram os primeiros povos que viviam no Brasil e contribuíram muito também para a miscigenação do povo brasileiro. Aqui no primeiro parágrafo, ele vem falando para a gente a respeito do número de habitantes de população indígena que existe no Brasil. Nós vamos começar a grifar já do parágrafo de baixo, tá? A página 47. A demarcação de terras indígenas é um processo previsto pela Constituição Federal. Essas terras são parte do território nacional e pertencem à União, ou seja, ao governo federal. Depois de regularizadas, são ocupadas por um ou mais povos que nelas realizam atividades necessárias ao seu sustento, mantendo-as preservadas. O que ele vem falando a respeito aqui dessa demarcação de terras indígenas? Muitas tribos indígenas travam batalhas na justiça e estão aí vivendo processos judiciais para que possam ter as suas terras preservadas, porque seus ancestrais já viviam naquele território e eles acabam então tendo que lutar para garantir a posse dessas terras, porque hoje muitos fazendeiros influentes e ricos acabam roubando essas terras indígenas. Então isso acaba sendo um problema muito grande, uma dificuldade que esses grupos estão tendo para manter a sua herança, os seus costumes e também manter aquele território para as gerações futuras. No Brasil, a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas cabem à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão do governo federal submetido ao Ministério da Justiça. Então, a FUNAI é o órgão aí que reivindica e luta pelos direitos dos indígenas. É dever do governo, por meio da FUNAI, assegurar a correta demarcação, evitando conflitos com outras comunidades. Contudo, isso envolve longos processos judiciais e não são raros os casos de conflitos pela posse das terras. Infelizmente, um grupo tão importante que contribuiu tanto com a sua cultura, com as suas tradições, com o seu trabalho também, acaba tendo que enfrentar problemas desse tipo nos dias de hoje, tá? Aqui embaixo nós temos um exercício, vou marcar depois para você fazer aqui na caixa de descrição. Vamos virar para a página 48, ele vem falando sobre as características da população brasileira. Vamos grifando comigo. Agora que você verificou de que modo os pesquisadores da demografia estudam as populações, bem como alguns termos e indicadores básicos, vamos compreender como é o perfil da população brasileira, observando alguns números referentes ao tamanho e também à sua distribuição pelo território. Observe os gráficos a seguir. O primeiro gráfico mostra a evolução da população brasileira, como que a população brasileira cresceu nas últimas décadas. Aí ele vem te dando estatística aí desde 1872, quando essa contagem começou a ser realizada, até 2017. Você pode ver que estamos num parâmetro crescente. A população brasileira aumentou muito nos últimos anos. E ele vem trazendo para a gente também a evolução da população mundial, que o número de habitantes no mundo também cresceu. A população brasileira, assim como a mundial, cresceu bastante após a metade do século XX. Há algumas explicações para isso. A principal está vinculada ao fato de que durante grande parte desse período as taxas de natalidade permaneceram elevadas enquanto as de mortalidade caíram, com a mudança do perfil social da população e também a migração para os centros urbanos, as melhores condições de vida. Então tudo isso contribuiu para que não só a população brasileira, mas a do mundo tenha crescido também. Perceba que após a queda da taxa de natalidade, o crescimento populacional reduz progressivamente. Tanto na queda da mortalidade quanto de natalidade estão atrelados às mudanças econômicas e sociais. Vamos falar da página 49 agora sobre as pirâmides etárias. A gente tem que saber interpretar muito bem essas pirâmides, porque sempre quando a gente fala de população, a gente sempre fala de pirâmide etária. Como se classifica uma pirâmide? Aqui você pode ver que nós temos os anos, as idades das pessoas, tá?
Então, se você pega uma pirâmide, por exemplo, de base muito larga e de topo mais estreito, é porque a população desse país acaba sendo de mais crianças e jovens e menos idosos. Geralmente são países mais pobres que têm uma pirâmide desse tipo. Nasce muitas crianças, as famílias não têm uma estrutura familiar e, por não ter uma boa qualidade de vida, essas pessoas acabam morrendo antes de chegar à fase da terceira idade, né? Chegar à fase dos idosos. Quando você pega um país, por exemplo, de primeiro mundo, um país desenvolvido, como alguns países da Europa, o que acontece? O próprio Japão também costuma ser a base mais estreita, porque o número de nascimentos crianças é menor e o topo é mais largo, quer dizer que o número de adultos e idosos passa a ser maior do que o de crianças ou o número de nascimentos. Então, é muito importante saber interpretar uma pirâmide desse tipo, porque ela fala muito sobre como que é o perfil da população daquele local que está sendo estudado. Vamos grifar comigo. Estrutura etária é a forma como a população brasileira está distribuída de acordo com a idade e o gênero. Geralmente, ela é representada por meio de uma pirâmide. Observe a pirâmide etária brasileira. A primeira pirâmide é de 1960 e a segunda pirâmide é de 2020. É uma projeção que eles estimavam que vai estar dessa maneira nesse ano de 2020. Olha como que a população brasileira mudou. Olha como que o perfil da pirâmide está diferente. Em 1960, nós temos aquele perfil que nós acabamos de falar agora. Base larga e topo estreito. Maior parte da população de crianças e jovens. Já para 2020, a projeção é que o meio da pirâmide já está bem mais largo se você comparar com o meio da pirâmide de 1960. Isso mostra que nós temos o maior número de pessoas vivendo na fase adulta, tá? O nosso topo ainda continua, até que aqui aumentou, tá vendo? Mas aqui em cima continua bem estreito, porque aí nós temos um número menor de pessoas que chega até os anos maiores aí, tá? A partir de 80 anos. Então, nós vamos continuar falando sobre a população brasileira na próxima videoaula, que fala sobre a distribuição desigual pelo território. Nós comentamos, que eu até falei com vocês na videoaula anterior, que o Brasil é um país muito populoso, porque tem muitas pessoas que vivem aqui, mas é um país ao mesmo tempo pouco povoado. A população é mal distribuída pelo território, não é uma distribuição homogênea. Então, sobre isso que nós vamos falar então na próxima videoaula, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.